Com o ritmo acelerado dos avanços tecnológicos, como as empresas e os profissionais que atuam no mercado podem se preparar para acompanhar essas mudanças e se adaptar rapidamente às inovações que surgem a cada dia? Para responder a essa pergunta, convidamos um especialista em tecnologia, Jean Vogel, presidente da Câmara de Cidades Inteligentes da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Para começar, a gente deveria estar olhando para o tema de tecnologia de uma maneira super estratégica. E aí a gente está falando de computação em nuvem, né? Hoje a gente conhece a realidade de muitas empresas ainda guardam os seus dados dentro de casa, nos famosos CPDs, né? Tem um servidorzinho ali, enfim. Você imagina hoje que não tem um dado, provavelmente a gente não deva ter esse dado, mas a gente pode imaginar facilmente que grande maioria, mais de 90% das empresas hoje, dependem em algum momento, que as suas atividades dependem em algum momento de algum processo tecnológico. Se o teu sistema, né, está ancorado dentro de um servidor, dentro da tua casa, você provavelmente está fazendo isso da maneira não tão adequada. Uma vez que você não guarda o dinheiro dentro de casa, você guarda o dinheiro no banco, né? E os dados hoje são tão valiosos, se não mais até do que o próprio recurso financeiro, do que a moeda. Então ter a sua plataforma tecnológica protegida, e eu não estou falando só da disponibilidade, mas também da proteção, porque o assunto da cibersegurança é um assunto crítico, né? A gente tem dezenas aí de eventos de empresas de portes diversos, de uma pequena prefeitura até um grande e-commerce, que tem seus dados sequestrados, que tem seus sistemas sequestrados, porque é muito mais fácil sequestrar um sistema do que sequestrar uma estrutura física. Então colocar isso num data center, numa nuvem, né, numa computação de cloud, como a gente costuma falar, eu acho que é a primeira grande dica, né, é encontrar um fornecedor de qualidade, que você tenha boas referências, que te entregue um monitoramento 24 horas, principalmente, né? Ah, meu sistema não corre risco porque eu sou uma empresa pequena. Não depende disso, porque os ataques, né, as vulnerabilidades, elas são feitas por sistemas, e eles não estão procurando se a empresa é grande, pequena, né? Eles estão rodando scripts enquanto você está dormindo, enquanto você está final de semana com a família, ou até durante o próprio horário do trabalho, e achando a vulnerabilidade ele vai atacar. Bom, agora gostaria de abordar um tema bastante desafiador e preocupante, que é a inteligência artificial. Qual a dimensão desse processo? Raimundo, na verdade esse é um tema que realmente ele causa esse tipo de, né, até de perplexidade, né, até onde isso vai. Eu me lembro muito quando a gente começou no Brasil a internet comercial, né, ali no meio da década de 90, né, onde a gente começou ali a experimentar o que era a internet. E eu lembro que naquela época a gente usava a internet para coisas muito básicas, né, nos programas de busca, enfim. E com o passar do tempo a gente entendeu todo o poder que a internet tem, e hoje a gente faz tudo pela internet, desde acessar a conta bancária, a emitir nota fiscal, enfim, acessar... Nossa vida hoje está tudo, né, se ficarmos sem internet a nossa vida parece que para. Com a inteligência artificial eu vejo um cenário muito parecido. Acho que ele é mais sensível do que a internet foi, né, para o ambiente das empresas, das indústrias, porque ela é uma ferramenta de transformação. Então, enquanto empresário, você deveria estar olhando para a inteligência artificial como uma janela de oportunidade para você, né, entender novas oportunidades, novos negócios, novos serviços, otimizar os recursos que você tem, uma vez que o uso da inteligência artificial nesse momento que a gente está, da maturidade da tecnologia, permite você automatizar inúmeros processos que hoje talvez você faça manualmente com uma pessoa, duas ou até mais, né? Fazer isso de maneira muito mais ágil, de maneira muito mais econômica e de maneira muito mais segura, porque a máquina, né, tem uma chance menor de cometer equívocos. Fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quem descobrir a melhor maneira de usar mais rápido, com certeza, larga na frente, vai ter um grande diferencial. Eis aí um dilema da inteligência artificial. O que podemos implementar e como identificar parceiros confiáveis? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia de maneira geral, isso não é novidade, né? Desde que a tecnologia surgiu, a gente tem sempre o grande desafio que é encontrar o parceiro, né, que vai lhe oferecer a melhor condição. Falando de inteligência artificial, a gente tem, né, uma dezena
de plataformas hoje, e algumas melhores em algumas coisas, outras melhores em outras. Então, minha formação é da área de tecnologia. Então, se eu fosse fazer uma consultoria para você que está me ouvindo, eu falaria, olha, você deveria procurar um profissional para te orientar nessa jornada e dentro do teu planejamento estratégico, que áreas você quer atacar primeiro? Eu quero automatizar processos, eu quero inventar novos serviços, eu quero eventualmente fornecer um serviço associado a esse tipo de tecnologia, né? O Bill Gates deu uma entrevista há pouco tempo atrás sobre esse tema, questionado sobre o tema, ele falou, olha, eu acho que o que vai revolucionar são os agentes. E o que são os agentes? Os agentes são espécie de consultores, digamos assim, virtuais. Então ele é uma linha de código, ele é um programa, né? E ele é um programa que sabe, né, conversar com você, você passa instruções para ele, e ele vai, né, nessa miríade de tecnologias e vai encontrar partes em cada uma delas para montar qual é a solução ideal para você. Para tentar resumir, eu acho que o melhor caminho é encontrar esse profissional, encontrar essa ajuda, né, e não tentar fazer isso sozinho, porque não é uma tarefa simples. Até para quem é da área de tecnologia é bastante complexo pela diversidade, pela complexidade do tema, né, e também uma solução que sempre vai ser sob medida. Você nunca vai comprar na prateleira algo que vai servir para você perfeitamente. Isso significa que estamos diante da grande oportunidade profissional, dentre tantas outras portadoras de futuro? Eu acho que esse ponto, Raimundo, é um ponto que a gente está... É o início de uma onda, né? E eu falava há algum tempo atrás com meu filho que está na faculdade, 23 anos, fazendo engenharia, né, e falando sobre inteligência artificial. E aí eu falava para ele, cara, uma grande profissão, né, vai ser o profissional que vai saber perguntar e utilizar a inteligência artificial a seu favor. Então até fiz longe de mim querer ser um futurologista, mas não é difícil de dizer e acreditar que isso vai acontecer em breve. A gente vai ver notícias que vão dizer o seguinte, banda tal, 100% formada por inteligência artificial, lidera as paradas da música mundial. Ou seja, alguém, um músico, né, ele sabendo muito de música, conhecendo muito do mercado, ele vai conseguir chamar a inteligência artificial, ou algumas delas, treiná-la e criar uma música, criar uma banda, criar personagens dessa banda, o cara da guitarra, o cara da bateria, o cara do vocal, vai criar uma voz por inteligência artificial, porque ele vai estudar o mercado e vai ver que a voz para aquele tipo de música, para aquele tipo de público, tem que ser uma voz feminina, na frequência X, né? E a duração da música tem que ser de tantos minutos e a batida tem que ser em tantos RPM, enfim, ele vai usar a ciência para criar a música perfeita e isso vai ser feito 100% por inteligência artificial. Eu uso esse exemplo só para mostrar o quanto isso vai acontecer e vai mudar nossas vidas. Vai tirar emprego de muita gente? Como todas as revoluções na nossa jornada de evolução da humanidade no passado fizeram, algumas se perdem e muitas outras se criam. Então, o profissional, se a gente for procurar hoje quem é o grande especialista em inteligência artificial, a gente tem pouquíssimos, porque é um tema super novo. Então está todo mundo construindo conhecimento. Esse profissional, né, ok, Jean, onde é que eu acho alguém para me ajudar? É muito difícil achar essa pessoa, você vai ter que provavelmente formar essa pessoa e procurar um perfil menos técnico. Então não é alguém que é da tecnologia, pode até ser que seja, mas é melhor que essa pessoa tenha uma capacidade de compreensão do seu negócio, para saber o que é o seu negócio, qual é o seu mercado, qual é o seu produto, e ela vai, na verdade, o que ela precisa saber é fazer pergunta, né? E ela vai fazer pergunta e ela vai treinar a inteligência artificial para você. Então, à medida que essas perguntas vão sendo feitas, a inteligência vai aprendendo e ela também vai sendo uma força de trabalho. Então, talvez, Raimundo, essa pessoa não seja uma pessoa, ela seja a própria inteligência artificial, que você vai treinar para trabalhar para você e lhe ajudar a usar a inteligência artificial. Então fica meio que um paradoxo aí. Jean, quais são as atividades que mais se beneficiarão com a utilização da inteligência artificial? Sempre que a gente vê uma nova tecnologia surgir com a envergadura, né, da inteligência artificial, e facilmente a gente pode comparar com a internet e talvez facilmente a gente pode comparar com o smartphone, que faz parte da nossa vida hoje, mas foi criado em 2007. Né? Steve Jobs, a Apple, lançou o iPhone em 2007.
E rapidamente, né, menos de 20 anos depois, a gente não sabe mais viver sem o smartphone, né? Hoje a gente faz tudo no telefone, menos ligação. Então a inteligência artificial vai além, eu vejo que vai além do que foi a internet quando surgiu. Porque quando surgiu a internet a gente tinha basicamente sites. Então eu lembro que era muito legal entrar no site do Louvre, ou entrar num site de busca. Mas o que era o site de busca? Ele na verdade só te dava respostas que alguém já tinha cadastrado previamente lá. Então se alguém não cadastrou, essa resposta nunca ia aparecer. E hoje eles são absolutamente independentes disso. Você não precisa dizer para o Google, né, qual é o teu endereço. Ele já descobre, né? No caso da inteligência artificial, ela é absolutamente transversal, né? Porque a gente poderia ficar aqui mais vários minutos falando sobre impactos em diversas áreas. Então a gente vai falar na saúde. O diagnóstico por imagem associado à inteligência artificial é milhões de vezes mais rápido e mais preciso do que a capacidade humana. Ah, mas vai acabar o médico? Não, porque quem ensinou ele a fazer esse diagnóstico foi um médico. Então o que acontece é que o profissional humano passa a ser utilizado num momento muito mais estratégico e vai mais no estratégico e sai do operacional. Então analisar aqueles dados todos, comparar com outros, ligar para um colega e perguntar se ele já viu aquilo, que ia levar talvez horas, né? Uma inteligência artificial vai fazer em segundos. Então vai cair para ele e falar, olha, pesquisei, encontrei dados, né? Agora você vai olhar e vai tomar a decisão de qual é o tratamento ou de qual é o encaminhamento. Na área jurídica, né? Talvez, não sei se alguma outra área da nossa sociedade da humana tenha tanto conteúdo do que a área jurídica. Então analisar uma jurisprudência, analisar um caso à luz da lei ou das inúmeras leis e todos os pareceres que já foram feitos é muito difícil, né? Mesmo para um advogado experiente. Mas para uma inteligência artificial é questão de segundos, né? E cabe aí, depois dessa análise prévia, o advogado, e aí sim empoderado do seu conhecimento, da capacidade humana de inovar, de enxergar oportunidades que o computador muitas vezes não consegue, fazer isso. Na área da logística, a mesma coisa, você pode programar a entrega da logística de maneira muito mais fácil, porque você vai considerar inúmeras variáveis, inclusive projeções de compras futuras. Eu já sei que historicamente, de hoje até amanhã, em 24 horas, alguém vai fazer uma compra aqui, então eu já vou programar uma parada aqui, mesmo não tendo ainda, mas vai acontecer. Então eu já previ isso. Se a gente fosse falar na área de educação, a gente poderia passar, a nossa universidade poderia ser uma inteligência artificial, porque ela tem acesso a todo conhecimento. Então eu posso chegar hoje para o ChatGPT ou para um outro programa de inteligência artificial e dizer, me ensine determinado tema como se você fosse um professor do MIT. Ele vai fazer isso, né? E aí eu poderia discorrer outros inúmeros exemplos. Poderíamos falar da área da culinária, né? Eu tenho alergia a tal alimento, ou eu tenho tais ingredientes na minha cozinha, e eu gostaria de fazer uma receita de um jantar romântico. A inteligência artificial vai entregar isso para você, e se você já tiver equipamentos, né, conectados, ela talvez possa até ajudar a produzir, a preparar. Então essa conversa vai super longe, e a certeza é, não existe uma área sequer da nossa sociedade atual que não está sendo, não é que vai ser, que não está sendo impactada com a inteligência artificial. O segredo é enxergar as coisas e utilizar ela o mais rápido possível. Uma situação intrigante já. Como a inteligência artificial, que se baseia em dados que já existem, ou seja, do passado, pode ser considerada tão revolucionária, tão vanguarda? Por mais que a inteligência artificial esteja buscando os dados que existem hoje, ela consegue compilar tantas informações que ela praticamente consegue prever o futuro, né? Porque você tem hoje um número quase infinito de informações disponíveis de maneira online, né? E aí ela consegue acessar todos esses dados em minutos, para não falar em segundos, e trazer estratificado para tomar as decisões, seja do aspecto jurídico, administrativo, financeiro, investimento, mercado. Eu acho que tem uma palavra que para mim ainda está acima da inteligência artificial, mas que já está desgastada, mas é a inovação, a nossa capacidade de inovar. Até porque o que a gente fez ontem já não necessariamente seja inovação hoje.
E inovação é a nossa capacidade de sempre enxergar novas oportunidades diante do cenário. Talvez eu olhei para a inteligência artificial há um mês atrás e consegui fazer tal coisa. Mas se eu olhar agora, com a minha capacidade de criação, de inovação, eu vou conseguir fazer muito mais do que eu fiz um mês atrás. Por quê? Porque surgiram novos dados, porque surgiram novas tecnologias, porque surgiram outras oportunidades. Eu acho que isso a tecnologia, de maneira geral, nunca vai tirar de nós, que é a nossa capacidade de enxergar oportunidades, de inventar oportunidades, até criar oportunidades, usando a nossa capacidade humana de raciocínio, de feeling, de experiência, né? Como que uma inteligência artificial vai substituir a experiência de um empresário com 20, 30, 40 anos de mercado, né? A gente sabe coisas que ela nunca vai saber. Então, olhe para a inteligência artificial como aquele grande superpoder que você agora tem disponível para melhorar ainda mais a sua capacidade de inovação e de tomada de decisão. Caríssimo Jean Vogel, obrigado pela gentileza da entrevista. Sempre uma honra, Raimundo, estar aqui no programa e ainda mais falando sobre um tema tão especial e tão significativo, né, para toda a sociedade, para quem é jovem, para quem já é mais experiente, para quem é do Brasil, para quem é do mundo. Esse é um tema que a gente deveria estar de verdade discutindo como estratégia nacional, como estratégia estadual, municipal, nas empresas, nas escolas, na nosso café da manhã em família, porque realmente ele vai estar transformando e ainda vai transformar muito mais.